Fala, sexto ano! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de religião, ética e filosofia. E hoje nós vamos falar sobre uma escola filosófica chamada de estoicos. E vamos ver o que é que eles pensavam um pouco sobre ética. Mas antes de adentrarmos o nosso conteúdo, nós ficamos de corrigir o exercício da última aula. Então pega aí o livro e todo o material de vocês e vamos lá, a página de número 415 para a correção do nosso exercício, ok? Olha só, para que não venhamos a perder muito tempo aqui nesse vídeo com a correção, eu vou passar para vocês aqui, né, as questões. É importante que vocês reflitam a respeito dela e, se puder, retornem o conteúdo para poder fazer a correção, caso vocês tenham errado alguma dessas questões. Então vamos lá. A primeira questão é para que vocês consultem um banco de palavras que há para formar uma frase que expressa a ideia de Sócrates dentro do seu método quando fala-se de ética. Então a frase fica o seguinte: Sócrates desejava que cada pessoa tivesse um pensamento autônomo, independente, que produzisse as próprias ideias e não se deixasse enganar por ideias que tinham o objetivo de convencer as pessoas com argumentos errados, ok? Essa é a questão número 1. A segunda questão é para você assinalar aí com verdadeiro ou falso algumas proposições. Então olha só, eu vou ler aqui para vocês a única proposição que é falsa, e daí vocês já saberão que as outras são todas verdadeiras. A proposição falsa, e é a única que nós temos aqui entre as 5, é a terceira. A terceira proposição, ela é falsa. Portanto, as outras duas, tanto as duas primeiras quanto as duas últimas, elas são verdadeiras. A proposição falsa diz o seguinte: uma pessoa que possui conhecimento pode cometer más ações, pois para ele o ser humano é fraco. Então, pensando sobre Sócrates, ele vai fazer uma relação muito íntima entre o conhecimento e as boas ações éticas. Então, essa resposta aqui é uma resposta falsa. Prosseguindo aqui com nossa correção, na questão 3 é um pouco parecida com a questão 1 do nosso exercício. Porém, agora falando sobre Platão, ele vai pedir para que vocês ordenem as letras dentro das palavras que tem em cada uma das letras, certo? Para chegar à palavra que expressa um pouco a ideia de Platão sobre o seu pensamento ético, tá bom? Então, a primeira palavra é sabedoria, certo? A letra B fica desejos, a letra C, ideias, e a letra D, coragem, ok? Formem essas palavras e vejam que toda a expressão nos apresenta a respeito do pensamento de Platão. A questão número 4 é uma questão de respostas pessoais, tá bom? Tanto a letra A quanto a letra B do número 4. Então vocês devem aí colocar a cabecinha de vocês para funcionar e apresentar para a gente aí uma questão coerente, tá bom? No visto eu vou ver essas questões e corrigir se for preciso. A questão número 5 é uma palavra cruzada ou um caça-palavras. Então vamos fazer o seguinte: como eu não vou ter aqui a oportunidade de apresentar para vocês um slide ou um quadro mostrando que palavras são essas, eu vou ler aqui as palavras que devem ser formadas, ok? E no visto que eu vou dar no livro de vocês, eu confiro se essas palavras que vocês pesquisaram estão no local certo do nosso caça-palavra. Nós temos então aqui, olha só, são palavras que expressam 10 virtudes que ajudam o ser humano a conviver melhor em sociedade. Primeiro é compaixão. Nós temos também amizade, honestidade, nós temos coragem, nós temos justiça,
temos bondade, paz, sensibilidade, respeito e compreensão. Então, todas essas palavras aqui, elas vão ajudar o indivíduo a conviver bem em sociedade, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, certo? Que nós estamos aqui atentos para auxiliar vocês. Então, uma vez que nós agora conhecemos o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles sobre ética, nós vamos avançar um pouco e, como eu disse a vocês, nós vamos tratar sobre os estoicos, que é uma escola filosófica que também pensou um pouco sobre a ética. Então, abre o livro de vocês aí na página 419 e vamos pensar um pouquinho sobre esse grupo, os estoicos. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é sobre esse grupo de filósofos. Ou seja, quem são esses filósofos estoicos? Então vejam bem, os estoicos, eles pertencem a uma escola de filosofia chamada estoicismo, que foi fundada basicamente ou provavelmente no século 3 a.C., ou melhor, aproximadamente, porque datas a gente nunca bate o martelo em cima delas, né? Então aproximadamente no século 3 a.C., ok? A palavra estoico ou estoicismo vem de uma expressão grega que significa pórtico, certo? Pórtico pintado. Na verdade, essa é uma referência a um pórtico na cidade de Atenas, onde esse grupo de filósofos eles se reuniam para tratar de diversos assuntos dentro da filosofia. Uma das grandes contribuições que é interessante chamar a atenção de vocês aqui dos estoicos é para a compreensão de que eles viam ou olhavam para o conhecimento como se fosse algo único, né? E que estivesse dentro de um grupo maior. Significando com isso que esse modelo nosso de aula que nós temos hoje, que dividimos as disciplinas, né? E elas são independentes, não funcionava muito bem para os estoicos. Porque para ele, todos esses conhecimentos eles fazem parte de um conhecimento maior e, portanto, eles não poderiam ser divididos. A ideia para eles é que a sabedoria ela era um todo e não poderia ser dividida em partes, como, por exemplo, nós temos hoje no nosso contexto. Um dos primeiros filósofos dentro desse grupo dos estoicos é Zenão de Cítio. Ele é considerado o fundador do estoicismo. Mas o que é que esse grupo pensa a respeito da ética? Veja bem, nas aulas anteriores nós falamos muito sobre a virtude, algo que deve ser praticado, porque, na verdade, a ética é uma questão de prática, de você conhecer, né, o conceito, as verdades sobre a ética e pôr em prática. Os estoicos também pensaram na ética e também na virtude do indivíduo que leva-o a ter uma boa ação ou uma atitude ética. Por exemplo, os estoicos consideravam o estudo, o conhecimento, a sabedoria, né, a razão, elementos que nós temos trabalhado muito aqui nas nossas disciplinas desde o primeiro bimestre. Então, esses elementos eles consideravam como elementos importantes para a vida das pessoas. As pessoas precisavam se apropriar da sabedoria, do conhecimento por meio da razão, para que eles pudessem ser beneficiados com isso. Então, fazendo essa relação entre o conhecimento, a sabedoria, o estudo das coisas, dos casos, né, com o tema que nós estamos estudando aqui sobre virtude, o que é que os estoicos pensavam? Eles pensavam, por exemplo, usando aqui a ideia de uma árvore cheia de frutos e folhas, né? Eles pensavam que a árvore em si é o conhecimento que uma pessoa adquire, né? A sabedoria, esse processo de estudo que você precisa cultivar, que você precisa cuidar, né? E adubar, por assim dizer, aguar, ter todo esse trabalho para adquirir esse conhecimento. E que o fruto dessa árvore, né,
que é a consequência desse cuidado com ela, e fazendo a referência aqui para o conhecimento, é exatamente a ética. Então a pessoa precisa se debruçar nos estudos, adquirir conhecimento, para que ela receba como fruto exatamente a ética. Então, olhando para essa ideia de virtude, eles apontavam aqui que apontavam três virtudes que podem possibilitar a pessoa uma boa convivência, um bom relacionamento ético ou uma vida baseada na ética. Essas três coisas as boas ações, aquilo que a pessoa pratica, aquilo que a pessoa faz, que tem a ver com um comportamento moral, tá bom? A natureza em si. Eles vão dizer que nós fazemos parte dessa natureza e, portanto, aquilo que é natural, aqueles argumentos, aqueles pensamentos que vêm a nós por intermédio da natureza devem ser cultivados, e as virtudes em si que o ser humano nasce com elas. Então, que virtudes são essas? A inteligência, a coragem e a justiça. A inteligência sendo relacionada ao conhecimento do que é bom, do que é ruim, do que é mal. A coragem como responsável por o indivíduo não ser temido pelas pessoas, né? As pessoas terem respeito, por exemplo, por ela. E a justiça como um conhecimento que possibilita a cada pessoa aquilo que lhe pertence. Se você faz algo bom, você deve receber algo bom. Se você pratica você é uma pessoa injusta e pratica coisas que não são justas, então você receberá, né, a medida certa dos seus atos e daquilo que você comete. Pensando em virtude, é isso que os estoicos eles vão falar. Outro tema interessante que os estoicos eles pensaram dentro da ética que nós estamos estudando é sobre o destino dos seres humanos. O destino dos seres humanos é outra ideia que foi muito explorada pelos estoicos. Então, vamos aqui, percebam uma coisa. No nosso livro, na página 420, vai ter um quadro interação, lá embaixo. Você vai nesse quadro e acompanhe comigo a leitura desse pequeno texto que nos dá aqui um exemplo muito importante sobre o destino dos seres humanos. Ele diz assim: imagine a seguinte situação. Você está jogando futebol e chega aquele momento de chutar para o gol. Você chuta e não acerta. Você erra. Nossa, foi por pouco. Você fica chateado e triste. Mas não desiste e continua o jogo, tomando como base as ideias dos filósofos estoicos, dentro desse exemplo que o texto nos traz. Dialogue com seus colegas sobre as seguintes questões. Veja só, segundo os estoicos, como explicar o fato de você ter chutado a bola para fora do gol? Qual seria a sua postura dentro dessa realidade? Qual seria a sua decisão? Ou como você deveria responder ao fato de você ter errado ao gol, né? Ou apesar de ter errado o gol? Como você deve reagir a isso? Pensando nessa situação, os estoicos eles vão dizer o seguinte: olha só, há uma compreensão, há uma verdade que é o destino das pessoas. E esse destino ninguém pode mudar. Ou seja, o destino ele não pode ser mudado. Aquilo que acontece é o que deve acontecer. Então, se o destino é algo que acontece, que nós não podemos mudar, no pensamento dos estoicos, vale lembrar, você não deve se desesperar por causa disso. Então, a primeira postura que o indivíduo ele deve tomar, segundo o pensamento estoico, é que não deve se desesperar diante de, por exemplo, você ter errado o gol cara a cara com o goleiro. Ok? Por quê? Exatamente pelo que eu disse, né? Você tentou, você se esforçou, mas mesmo assim errou. Segundo os estoicos, é por causa do destino. Ou seja, era o que deveria acontecer inevitavelmente. E ninguém pode fugir disso. Então, para que, de acordo com eles, se desesperar se o que aconteceu não pode ser mudado? A segunda coisa que os estoicos eles vão nos apresentar
dentro do destino do ser humano, entre aspas, é aceitar o próprio destino, porque esse é o primeiro passo para a felicidade. Em vez de ficar preocupado com aquilo que aconteceu, né, o indivíduo ele precisa aceitar o destino e não se preocupar com isso. Ele vai ser uma pessoa mais feliz, caso ele consiga ter uma postura como essa. Então, o que é que precisa-se para ter uma postura como essa que os estoicos nos apresentam? Autocontrole e disciplina. A capacidade de se controlar a si mesmo diante das situações e dar uma resposta adequada. Bom, gente, pensando sobre isso, é importante entender que nem sempre é assim. Que os seres humanos, que nós, seres humanos, fomos criados seres responsáveis por Deus. Nós temos responsabilidades sobre aquilo que nós fazemos. E por vezes, quando nós erramos o gol, quando nós tiramos uma nota baixa na prova, nós temos sim responsabilidades nisso. E podemos correr atrás dos prejuízos, treinando mais, estudando mais, se concentrando e tentando fazer as coisas melhores. Mas um dos filósofos que se destacam dentro desse pensamento dos estoicos é exatamente o Sêneca. Exatamente, o nome do filósofo é esse, Sêneca, Lúcio Anel Sêneca. Foi ele um dos principais representantes desta escola que nós estamos estudando de filosofia, os estoicos. Então veja só, para Sêneca, uma das habilidades que deveria ser utilizada e que foi fundada por ele também, ou melhor, uma das habilidades que ele fazia uso era a ironia. Esse é um método que foi utilizado por Sêneca, certo? Que lançava críticas aos políticos, que lançava crítica às pessoas que executavam más ações, que se comportavam de maneira antiética, certo? Que agiam de maneira totalmente desregrada. E o que é a ironia? A ironia é um jeito de falar, melhor, de questionar, no qual se diz o contrário daquilo que se quer dizer. Por exemplo, se eu perguntar agora para vocês estão assistindo aula? Uma resposta irônica para a minha pergunta é: não estou assistindo aula, professor. É claro que estou assistindo aula. Se eu estou vendo esse vídeo, então perceba um pouco essa relação da ironia. Vejam só, Sêneca também, ele refletiu sobre a ética. Como viver bem, como ter uma vida justa, como cultivar o amor e as virtudes em inúmeros temas ou situações da nossa vida. E para esse filósofo, Sêneca, as pessoas elas deveriam se deixar ser guiadas pela natureza, né? Pelas leis da natureza e pelos exemplos que a própria natureza nos mostra. Porque segundo ele, e a natureza é um exemplo muito forte dentro do estoicismo, elas podem nos apresentar algo concreto, com o qual nós podemos sim tomar como exemplo para a nossa conduta e para a nossa vida. Então, há uma relação muito íntima dentro do pensamento estoico com os apontamentos para a natureza. Olhar para a natureza, uma vez que nós somos dessa esfera natural, ela pode nos prover algo de bom que pode regular a nossa vida dentro desse relacionamento com as pessoas, com a sociedade e com tudo mais que há. Ok? Então, gente, a nossa aula e o conteúdo de hoje é sobre isso. Na próxima aula nós vamos ver outra escola de filosofia chamada Sofistas, tá bom? Mas por hoje nós ficamos por aqui. Fica para vocês aí resolverem em casa a atividade da página 423, somente as questões 1, 2 e 3, que são as questões relacionadas à escola filosófica dos estoicos. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Para que a gente possa fazer uma avaliação da nossa aula, eu vou pedir que vocês coloquem aqui nos comentários uma palavra, somente uma palavra, que expresse
ou exemplifique tudo aquilo que nós aprendemos hoje, ou aquilo que ficou na sua mente na aula de hoje, tá bom? Coloca aí nos comentários, essa é uma pequena avaliação da nossa aula. Eu quero ver se vocês estão compreendendo e conseguindo entender, tá bom? O que nós estamos aqui passando para vocês. Façam um exercício, na próxima aula nós retomamos com a correção e daremos continuidade ao nosso conteúdo. Obrigado, gente, pela atenção de vocês e até a próxima aula.